de uma boa administração financeira na nossa igreja. Então, você que é líder, por gentileza, leve isso em consideração, essa palavra de orientação do nosso pastor Obedes. Meus irmãos, os queridos receberam hoje pela manhã, pode apagar um pouquinho mais de luz, por favor, esta pastoral da Marcha do Vinagre, considerando os últimos acontecimentos nesse mês de junho, durante as 3 últimas semanas, hoje o último dia do mês. Então nós entendemos, como pastores da igreja, sob a liderança do pastor Obedes, que nós precisávamos dar essa palavra à igreja. Os avanços sociais têm acontecido, mas nós ainda estamos num processo que não se sabe ao certo onde vai parar. Então, precisamos dessa orientação. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e percebe-se claramente nas lideranças do nosso país uma cara de perplexidade, de desorientação. Os líderes da nossa nação estão desorientados, e a palavra de Deus, ela é fonte de orientação, ela ilumina o caminho quando esse caminho está escuro. E nesta pastoral, então, nós trazemos ao conhecimento da igreja alguns princípios, não são regras detalhadas, mas princípios gerais bíblicos que nós, como cristãos, seguidores de Jesus, devemos observar na nossa pátria, diante dessas manifestações em curso no nosso país. Quando pensávamos num nome para essa pastoral, algumas foram as possibilidades: a Copa do Vinagre, a Pastoral do Vinagre. Alguém mais criativo sugeriu, porque vinagre nos olhos dos outros agora é refresco, não é verdade? E alguns estão perguntando, por que vinagre? Por que esse nome, Marcha do Vinagre? Como esse é um título que a mídia tem dado, e a própria população, ao que está acontecendo. Para quem ainda não captou a ideia, porque quando a polícia lança bombas de gás lacrimogêneo, aquilo irrita muito os olhos, e o vinagre, ele neutraliza em parte essa irritação, tá? E o V de vinagre é uma alusão a um filme que fala de uma manifestação popular de vingança contra as autoridades constituídas. Então, são coisas que pegou aí durante esses dias. Essa pastoral, então, foi preparada pelos seus pastores, e nós queremos encorajar você a levar essa pastoral adiante, a compartilhar essa pastoral. Nós não temos muitos exemplares, mas talvez você possa pegar pelo menos mais um, se você quiser levar isso a alguém, ou compartilhar no Facebook da igreja ou no site da igreja. O site da igreja, se alguém ainda não sabe, www.ipn.org.br. E o Face da igreja, Igreja Presbiteriana Nacional, está lá disponível para compartilhar essa pastoral. Nós vamos apresentar aqui aos irmãos, então, alguns princípios bíblicos relativos a essa pastoral. O princípio da autoridade da Bíblia Sagrada, da autoridade constituída, o princípio da intercessão pelas autoridades, o princípio da desobediência civil necessária. Esse aqui é muito interessante. O princípio da queda e as massas, o princípio da justiça pessoal e o princípio do reino escatológico. Faremos isso de uma forma muito sucinta, muito breve, por causa do nosso horário. Os detalhes os irmãos precisarão ler para assimilar na nossa pastoral. Então nós temos aqui, queridos, primeiramente uma passagem bíblica que fundamenta o princípio da autoridade da Bíblia Sagrada. Se você consegue ler, você pode me acompanhar, e isso está nos versos 9 e 11 do Salmo 119. As projeções que forem possíveis de serem lidas aqui, eu peço aos irmãos que me acompanhem por gentileza. Vamos ler? Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Esse é um princípio geral, meus irmãos. Nós não podemos fazer nada na nossa vida como cristãos sem consultar a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé
e de prática, autoridade única, suprema, sobre aquilo que a gente acredita e sobre aquilo que a gente faz. Diante da indagação, essas manifestações estão corretas? Diante do questionamento, eu devo participar dessas manifestações populares? Você e eu temos o dever de consultar a palavra de Deus e de nos subordinar à orientação dessa palavra. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Esse é um princípio protestante, é uma máxima do protestantismo. Então, se você se considera um protestante no seu DNA, você deve levar essa máxima em consideração. O segundo princípio é o princípio da autoridade constituída, e nós aqui nos valemos de uma citação da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo que trata do magistrado civil. E eu também peço à igreja que me acompanhe nessa leitura da Confissão de Fé de Westminster. Vamos ler juntos? Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada, para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Por falar em malfeitos, está aí uma citação da nossa Confissão de Fé, por volta do ano 1646. Meus irmãos, o que esse princípio tem para nos lembrar é que todo o poder não emana do povo, o poder emana de Deus. A autoridade, ela é suprema, ela é máxima nas mãos de Deus. E Deus delega essa autoridade para pessoas entre nós serem autoridades, na família, na escola, na sociedade civil, no judiciário, no executivo, no legislativo, na igreja. As pessoas que estão em posição de autoridade recebem de Deus esta autoridade. É uma autoridade delegada por Deus, e como nós temos aqui na Confissão de Fé, é uma providência de Deus, é para o bem público. Se nós não tivéssemos autoridades constituídas, por causa do mal que habita em nós, nós viveríamos uma barbárie, um caos, vandalismo 24 horas por dia. Não haveria qualquer segurança e qualquer possibilidade de manutenção da sociedade humana se não fossem as autoridades. E porque elas foram estabelecidas por Deus, um princípio protestante, meus irmãos, bíblico, reformado, é que nós devemos honrar as autoridades por causa da posição ou da natureza sagrada da posição que as autoridades ocupam. Essa posição é sagrada porque foi Deus quem conferiu da autoridade dele para nós que somos autoridades. E esse é um princípio, meus irmãos, que nós temos que estar atentos diante das coisas que estão acontecendo. Um outro princípio importante é o princípio da intercessão pelas autoridades. Na verdade, o cartaz que está aqui não tinha esse texto. O texto dele é: nós vamos mudar o Brasil. Mas eu achei oportuno substituir por esta passagem bíblica, porque nada vai acontecer para melhor se aquilo que está nesta passagem não for vivenciado por nós como brasileiros, especialmente pela igreja. Convido a leitura também dos irmãos de 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 a 3. Leamos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, quando se trata de política nacional, quando se trata de governo, esse princípio tem que ser lembrado. É dever da igreja orar pelas autoridades, e Deus se agrada disso. Se você quer dar prazer ao coração de Deus, inclua nas suas orações o nome da presidente Dilma Rousseff. Nós sentimos na sua expressão e nas suas atitudes um certo ar de desorientação, para falar assim com bastante bondade. E eu estaria desorientado no lugar dela.
Qualquer um de nós estaríamos. Só que nós temos uma vantagem. Nós, quando não sabemos o que fazer, o que a gente faz? A gente ora, porque orando melhora. Quem ora, melhora. Não é verdade? Deus fala, Deus orienta, Deus dá sabedoria. E talvez essa seja uma boa oportunidade para pessoas arrogantes e autoconfiantes, como são os nossos políticos, vendo que eles não têm nenhum controle mais da situação, alguns deles se voltarem para Deus com humildade e pedirem a sua orientação. A igreja deve orar então, e esse momento, meus irmãos, a orientação dos pastores da igreja é para que nós intensifiquemos as orações. Se é válido orar pelas autoridades agora, mais do que nunca, se você considera importante ir para a rua, considere mais importante ainda orar para que o Deus que é Senhor da história e da igreja se manifeste para o bem da nossa nação, para que haja tranquilidade e piedade, que significa temor a Deus no nosso país. Um outro princípio, meus irmãos, importante, e esse aqui talvez vai surpreender alguns dos nossos irmãos aqui. O princípio da desobediência civil necessária. Vamos ler Provérbios 29, 2 e 3. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Meus irmãos, a Bíblia ensina que há momentos em que a desobediência civil deve ser praticada, que nós devemos desobedecer às autoridades. Os apóstolos, quando foram proibidos de pregar o Evangelho, eles disseram exatamente isso. Antes importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E há autoridades que são injustas, há autoridades que fazem o povo gemer. Porém, meus irmãos, esse ensino bíblico não justifica a rebelião gratuita e generalizada e anárquica na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, este princípio mostra para o governante que, como ele recebeu uma autoridade que vem de Deus, que ele tem limites, que ele não pode avançar os limites daquilo que Deus espera da autoridade. Se uma autoridade é injusta, se uma autoridade é corrupta, ela está indo além do limite que Deus lhe concedeu e do poder que Deus lhe deu. O poder que Deus dá é para edificação, para o bem daqueles que estão debaixo de autoridade. E por isso, meus irmãos, os reformadores, especialmente João Calvino, comentando Romanos capítulo 13, ele diz que não é apenas um direito do cristão, mas é um dever do cristão desobedecer, se manifestar e protestar contra a autoridade quando ela não cumpre o dever que Deus lhe conferiu. Essa manifestação, todavia, deve ser feita dentro das leis constituídas, se essas leis são justas. E como regra geral, meus irmãos, quando uma autoridade erra, nós não temos que rejeitar por completo o sistema ou aquele governante, mas apenas rejeitar aquela decisão e aquela conduta. Essa é a regra geral. Algumas revoluções no passado foram biblicamente justificáveis quando a autoridade e o governo constituído deu perda total na sua forma de governar. E então foi preciso realmente fazer algo mais radical. Mas como regra geral, não é isso que a palavra e nem os reformadores ensinaram. Por isso, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado na observância desse princípio. Se a palavra de Deus nos dá essa liberdade, mas nós temos que tomar muito cuidado para não apoiar posições e táticas e ideias anarquistas que nós temos tido na nossa sociedade. O anarquismo, que é a proposta de total ausência de autoridades, de hierarquia na sociedade. Hoje o pensamento da nossa sociedade é anti-hierárquico. Qualquer pessoa que ocupe uma posição de hierarquia hoje, ela está sob suspeição, ela é alvo de rebelião imediata, instintiva, está no DNA da nossa sociedade. É o que na filosofia ou na expressão alemã se chama de Zeitgeist, é o espírito da época, um espírito anti-autoridade, anti-instituição, porque anti-verdade, a proposta de um relativismo total. Então as ações anarquistas, criminosas que estão acontecendo na nossa sociedade devem ser repudiadas por completo,
nós como cristãos não podemos de maneira alguma referendar ou apoiar ou aplaudir essas iniciativas. E, portanto, esse é um princípio muito importante nesses dias que nós estamos vivendo. Ainda, meus irmãos, há o princípio da queda e as massas. Vamos ler Atos 19, a passagem que está aqui, muito interessante. Leiamos. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Meus irmãos, o movimento que nós vemos acontecer no nosso país tem muitos aspectos louváveis, mas nós não podemos ser ingênuos, usarmos óculos cor-de-rosa, de achar que juntou uma massa e acontece uma manifestação, que tudo é maravilhoso e que tudo vai dar certo no final. Nós temos que nos lembrar do fator queda, do fator pecaminosidade que macula tudo onde o ser humano, em tudo em que ele se envolve e aonde ele se encontra. Uma boa manifestação, uma boa ideia, uma boa iniciativa de massa pode, num determinado momento, se desencaminhar completamente. Esse é um exemplo que aconteceu quando uma massa se levantou contra a igreja, contra o evangelho. E chegou uma hora em que eles se perderam o foco, virou uma confusão, um caos, já não havia mais a concordância em nada do que se falava, e então foi preciso dissolver a Assembleia. Fiquemos atentos então, meus irmãos, para saber a hora de nos retirarmos ou retirarmos o nosso apoio dessas manifestações. Porque há muitas bandeiras sendo levantadas nesse momento, no meio das manifestações, ainda de modo discreto, mas à medida em que a pauta vai sendo atendida, nós veremos bandeiras que nós não apoiamos e que são muitas vezes contrárias a nós, como cidadãos brasileiros evangélicos, ou a nós em nossas convicções, e que nós vamos perceber que não será mais o momento para nós apoiarmos essas manifestações. Quase finalizando, meus irmãos, nós temos aqui o princípio da justiça pessoal. Vamos ler esse texto das bem-aventuranças? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É importante nós falarmos, meus irmãos, e lembrarmos que hoje a insatisfação popular está direcionada para a corrupção, para a maldade, para os descaminhos dos governantes. Nós temos que lembrar que eles foram escolhidos por nós e do nosso meio. E que talvez eles não se tornaram assim quando chegaram lá. Eles apenas tiveram a oportunidade que o poder e o dinheiro confere de expressar e dar vazão àquilo que eles já acreditavam e já traziam dos valores da cultura do povo brasileiro. E por isso, meus irmãos, aqui se destaca a necessidade, conforme esse texto nos diz, de nós almejarmos de forma sedenta e faminta a justiça de Deus, que é aquela que só quem nasce de novo pode experimentar. Um caráter justo, como é o caráter justo e reto de Deus. Nós precisamos, portanto, meus irmãos, mais do que nunca, pregar o Evangelho, porque é o Evangelho que torna uma pessoa justa, e quando ela é submetida à tentação da corrupção, ela se mantém íntegra, porque há um Espírito de Deus na sua vida. E nós não podemos, meus irmãos, há muitos crentes nascidos de novo nas igrejas evangélicas hoje, mas que pararam nessa experiência inicial da fé e não estão buscando a santificação diária, progressiva, gradativa, para se tornarem cada vez mais parecidos com Jesus. E por isso, muitos crentes estão envolvidos nos escândalos da nossa nação, inclusive pastores, lamentavelmente. Então, se nós queremos justiça social, precisamos começar ou pelo menos não esquecer a justiça pessoal. E por último, meus irmãos, o princípio bíblico do reino escatológico. Vamos ler essa passagem de 2 Pedro 3:13, por gentileza. Nós, porém, segundo a sua promessa,
Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Meus irmãos, é um fato que Deus vai curar esse mundo, que Deus vai transformar tudo e vai nos levar para a casa da justiça, onde habita a justiça, onde mora a justiça, que serão os novos céus e nova terra. Deus fará isso. Não tenhamos a ilusão de que as manifestações populares vão consertar todos os problemas e nos levar ao Éden e ao paraíso social. Não vai acontecer isso. Por outro lado, meus irmãos, nós como igreja temos uma missão de, pregando o Evangelho e aplicando o Evangelho, proporcionar a cura que o Evangelho e a cruz de Cristo veio trazer para o nosso mundo. Uma cura cósmica. Por isso a gente fala de ecologia na igreja, uma cura social, por isso nações foram até hoje muito privilegiadas por abraçarem o Evangelho. Dizem que o que fez a diferença entre a Revolução Francesa e a gloriosa Revolução Inglesa, uma foi um banho de sangue, a outra foi um banho de justiça, foi o Evangelho na nação inglesa em detrimento da nação francesa que repudiou por completo a fé. O Evangelho pode promover mudanças, cura sociais, e ele pode e deve também promover curas pessoais. É o que Schaeffer chamaria de uma cura substancial ou significativa. Essa é a nossa parte. Enquanto Jesus não vem para curar, para estabelecer novos céus e nova terra, nós, como igreja, temos o dever e a missão de promover uma cura significativa do cosmos, da sociedade e também do indivíduo. Essa é a nossa participação. Esses são, portanto, meus irmãos, 7 princípios norteadores que os seus pastores querem trazer ao seu conhecimento para orientar você a se posicionar tanto intelectualmente nas suas convicções a respeito do que está acontecendo, quanto de modo prático no seu apoio a essas manifestações. Nós temos, meus irmãos, portanto, como cidadãos brasileiros que somos, nos lembrar que temos uma cidadania maior, a cidadania do reino dos céus, e que essa cidadania, conforme a palavra de Deus nos orienta, deve direcionar a nossa conduta e o nosso posicionamento nesses dias em que a página da história brasileira está virando ainda. São dias imprevisíveis, nós não sabemos o que vai acontecer, mas que você se posicione, que você participe do que está acontecendo, procurando promover a glória de Deus. E para fazer isso, você precisa estar atento à sua palavra. E vamos, meus irmãos, é hora de nós nos consagrarmos ainda mais, porque coisas ruins podem acontecer. E coisas boas acontecerão se nós, consagrados a Jesus ainda mais nesses dias, tivermos a sensibilidade de perceber a direção do Senhor e formos aquilo que Deus espera que nós de fato sejamos: sal e luz para o nosso país e para a nossa nação. Essa, portanto, meus irmãos, é a pastoral da Marcha do Vinagre, que nós trazemos ao conhecimento dos irmãos, para que os irmãos leiam, discutam, reflitam, divulguem, compartilhem, porque nossa nação está desorientada. E a palavra de Deus, ela traz orientação e norteamento para as nossas vidas. Amém, igreja? Vamos ouvir, para a glória do nosso Deus, ao grupo Plenitude. Aquecidos por sua luz.
por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão. Queremos convidar aos presbíteros presentes, também aos diáconos. Temos a honra de contar com a presença do presbítero Jair, a quem também convidamos com muita alegria para estar conosco aqui à mesa do Senhor. Eu leio com a igreja 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante, que nos diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto,
por ocasião da ceia do Senhor. Assim como o apóstolo aprendeu do Senhor, nós também temos aprendido e temos procurado cumprir aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo que nós deveríamos fazer sempre, dali em diante, em memória do seu amor, do seu carinho, da sua atitude de misericórdia e graça na cruz do Calvário para conosco, entregando sua vida para nos perdoar os pecados e para nos garantir a vida eterna. Como vimos, o pão que simboliza, que nos lembra, que nos memoriza o seu corpo sacrificado na cruz, o sangue, o cálice, nos relembra então o seu sangue derramado na cruz do Calvário por amor a nós, sem o qual não há remissão de pecados. Nós, nesta manhã, temos o privilégio, a oportunidade, como filhos de Deus, não somente sendo chamados filhos de Deus, mas verdadeiramente tendo a oportunidade, o privilégio de nos sentarmos à mesa com o Senhor, para compartilharmos desta comunhão. De forma que somos convidados pelo apóstolo a repensar, refletir, a analisar a nossa vida, como ela tem sido. E a proposta aqui não é deixar de participar, mas é, se analisando, acharmos alguma coisa que nos afasta da comunhão do Senhor, pedirmos perdão ao Senhor imediatamente. Pois se confessarmos os nossos pecados, Ele sempre será fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, quaisquer que sejam, desde que haja arrependimento, confissão, e então o Senhor está pronto a nos estender a mão e a nos perdoar. De forma que você é convidado nesta manhã, querido irmão, querida irmã, você que é membro desta igreja ou de qualquer igreja evangélica, que se encontra em plena comunhão com o Senhor nosso Deus e com a sua igreja, a participar desta mesa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em Tua presença. Obrigado pelo privilégio de nos achegarmos com tanta liberdade ao Senhor. Assim como o salmista Davi um dia pediu, sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. E redireciona-nos, ó Deus, traga-nos de volta, ó Deus, para o Teu caminho, caminho reto, caminho de santidade. Perdoa os nossos pecados, Pai, que muitas vezes trazem separação entre nós e o Senhor. Que nada venha nos separar de Ti nesta manhã, mas que a nossa comunhão seja plena. Que possamos continuar ouvindo a Tua voz, sentindo a Tua presença, vendo a Tua glória, participando da alegria da Tua salvação. É o que nós Te pedimos, com gratidão em nossos corações, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assim convidamos os nossos presbíteros para entregar aos irmãos, à igreja do Senhor, cumprindo a orientação do Senhor Jesus, o pão que nos lembra, que nos traz à memória aquilo que o Senhor Jesus nos determinou. Servir ao rebanho do Senhor.
Mesmo assentados, oremos ao Senhor outra vez. Senhor, muito obrigado pelo pão que temos em nossas mãos. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor entregou o teu corpo para ser moído pelas nossas transgressões. Que o nosso entendimento seja pleno neste sentido. Que o teu Espírito Santo nos faça compreender a dimensão deste amor que o Senhor tem por nós. Ensina-nos também a amar. Em nome do teu Filho Jesus oramos. Amém. Comamos o pão, queridos. Querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. O Salmo de número 103, versículo 10, nos diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Se Deus fosse nos tratar como nós mereceríamos, nem aqui estaríamos. Mas graças a Deus pela sua infinita misericórdia para conosco, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado e de todo mal e nos possibilita participarmos deste momento tão especial. Deus não nos trata de forma que Ele impute a nós aquilo que só o seu Filho poderia carregar. Deus nos trata de uma forma muito amorosa. Deus nos trata de uma forma muito carinhosa. Deus nos trata de uma forma muito misericordiosa. E é por causa destas misericórdias, é por causa deste amor que nós estamos aqui. Pela forma como Deus nos trata. E Ele tem nos tratado muito bem. Louvado seja o Senhor por isso. Pelo nosso Deus maravilhoso, amoroso e misericordioso, que Ele é e tem sido para todos nós. Que neste momento, quando estivermos tomando do cálice, possamos ter o nosso coração grato pela forma maravilhosa como Deus nos trata. E Deus nos trata assim, desde antes da fundação do mundo. E Ele está nos esperando no lar da glória, quando juntos, para todo sempre, estaremos com Ele. Deus nos abençoe neste momento e nos dê sempre um coração muito grato. Vamos tomar do cálice neste momento.
Vamos nos colocar em pé. Sangue de Jesus Cristo, misericórdia de Deus para conosco. Como a gente é tratado mal no trânsito, como a gente é tratado mal muitas vezes no trabalho, como nós somos muitas vezes tratados